as nossas meditações no Evangelho de Marcos. E nós vamos prosseguir com o Evangelho de Marcos em uma cronologia que vai começar hoje e vai se estender até a Páscoa, até o dia 2 de abril. A última vez que eu preguei no texto de Marcos, a gente estava fazendo o Evangelho todo em ordem, na sequência do Evangelho e de forma expositiva. A última vez que eu preguei no texto anterior foi no dia 25 de setembro de 2020. Fazia tanto tempo que eu preparei a mensagem e quando eu fui organizar os slides eu descobri que eu já tinha preparado ela lá atrás. E por alguma razão, acho que sei, alguma programação especial, eu não preguei e guardei a mensagem. Mas hoje nós vamos então retomar. Mas, gente, vocês lembram qual foi o texto anterior? Deixa eu tirar a cola. Senão assim fica fácil. Vocês lembram qual foi o texto anterior? Não dá para lembrar, né? Nem eu lembrava. Mas então vamos lá. Se a gente vai fazendo na sequência, a história vai fluindo com mais naturalidade. Mas de setembro para cá tem que ter uma memória excelente para poder lembrar de tudo. Certo? Então, vamos voltar um pouco ao tempo. Nós estamos na última semana de Jesus, na semana final dele. Nós havíamos trabalhado as mensagens desde o domingo da entrada triunfal. Então, essa seria a última semana de Jesus. Começa no domingo a entrada triunfal. Jesus é conduzido a Jerusalém, é aclamado pela multidão. Eles vão buscar, se junta aquela multidão saindo da cidade com a multidão que vinha acompanhando Jesus da cidade de Betânia. Se encontram ali mais ou menos na altura do Monte das Oliveiras e entram com mantos, palmas, gritando Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele entra no templo, a multidão acompanha ele até dentro do templo, mas lá dentro do templo eles percebem que os religiosos não estavam gostando daquela ideia. E os religiosos então não recebem a Jesus ali como a multidão queria, mas Jesus já sabia que seria dessa forma. Ele sai dali no domingo, volta para Betânia e ele fica fazendo passa o dia em Jerusalém, no templo, e de noite ele volta para Betânia. Betânia fica cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, é quase que daqui para Sobradinho. Daqui para Sobradinho acho que é até um pouco mais distante do que isso, então era uma distância fácil deles estarem transitando. Ele dorme em Betânia na segunda-feira, ele volta, entra no templo e ele toma uma atitude ali naquele momento, na segunda-feira pela manhã. Ele toma um chicote na mão, derruba todas as mesas dos cambistas e expulsa todos os vendedores que estavam ali comercializando a fé. Tá? E a frase que me marca é ele dizer que a casa de Deus deverá ser chamada de casa de oração. E ali os líderes religiosos estavam transformando num comércio e Jesus então toma a atitude de afastar e expulsar aquelas pessoas por conta da falta de respeito com a casa de Deus. Irmãos, a falta de respeito era tanta, e eu vou citar algumas coisas capazes de vocês estarem puxando pela memória. O templo era uma construção enorme que dividia praticamente a cidade de Jerusalém em duas partes, a parte alta acima do templo, a parte baixa abaixo do templo. E a falta de respeito era tanto que o pessoal cortava caminho por dentro do templo com animais, com mercadorias, para levar de um lado para outro da cidade, ao invés de contornar. E Jesus expulsa os vendedores e proíbe que se entre no templo, use o templo como rota de comércio, como caminho de comércio ali, e falar que é um local separado para adoração, para oração, para comunhão com Deus. E isso acontece na segunda-feira. Ele volta para casa no final do dia, ele passa o dia ali ensinando ainda, depois ele faz isso pela manhã, de tarde ele continua ali, senta com a multidão ali no templo e continua a ensinar ali ao templo. No final da tarde ele volta para casa. E na terça-feira de manhã ele retorna de novo. Quando ele sai na segunda-feira, quando ele está indo para o templo na segunda-feira de manhã, ele passa por uma figueira, procura figos, não encontra, amaldiçoa a figueira, e quando ele volta segunda-feira à noite, os discípulos falam que ela está seca até as suas raízes. E ele volta para Betânia. Na terça-feira então ele retorna ao templo.
dessa vez ele começa um confronto ali com os líderes religiosos. Eles não ficaram satisfeitos, porque era daquele comércio que eles tinham os seus lucros, mesmo que não fosse assim, não fosse pedido, mas eles estavam comercializando ali a fé. É interessante porque, se você vai lembrar disso, nós falamos que eles pegavam o cordeiro, e a orientação que para o sacrifício o cordeiro tem que ser macho de 1 ano, primeiro a abrir a madre, primeiro a nascer homem, né? Então, primogênito daquela criação, sem mancha, sem defeito, com 1 ano. E os sacerdotes e aqueles comerciantes começaram a criar um selo de qualidade. Olha como é que a coisa é bacana. Para o meu Deus, o melhor. Então eu crio um selo de qualidade. E quem atesta o selo de qualidade? Quem atesta é o sacerdote, que vai dizer que aquele cordeiro ali está válido, está dentro dos critérios religiosos. Quem vende? O comerciante. Mas não era assim que a Bíblia orientava. A Bíblia falava que a pessoa deveria criar o animal porque precisava haver um laço, um relacionamento, era preciso ter envolvimento com aquele animal, porque senão a pessoa não teria nenhuma dó, não teria nenhum sentimento vinculado na hora do sacrifício, na hora que aquele animal precisaria de morrer no seu lugar. Mas os sacerdotes e os comerciantes começaram a comercializar a fé. E os historiadores falam, Joséfo fala principalmente, que às vezes os animais eram vendidos mais de uma vez. Você ia lá, comprava um animal, porque você tinha que comprar aquele animal, levava lá para ser sacrificado, fazia todo o ritual, botava a mão sobre o animal, confessava o seu pecado, e o sacerdote falava: não vou matar agora não, tem muita gente na fila, deixa aí, eu vou matar depois, pode considerar seu pecado perdoado. E quando você saía, aquele bichinho e voltava lá para a banca, ia ser vendido para outra pessoa. É isso que Jesus vai combater, e é isso que os sacerdotes não gostam, e então eles se juntam, o sinédrio se junta para encontrar alguma coisa em que eles pudessem condenar Jesus. E o sinédrio era composto por sacerdotes, por escribas, por fariseus, por saduceus, e um após outro, cada um desses grupos, ou separadamente ou em grupo, procuraram Jesus e tentaram pegar Jesus em alguma questão. Eles levantaram a questão do tributo. É lícito pagar tributos a César? E Jesus responde a eles: dá a César o que é de César. Eles levantam a questão sobre a ressurreição, né, questionando a lei do levirato. Ali, primeiro se havia a ressurreição dos mortos, e aí um outro chega, um saduceu que não cria na ressurreição, chega e apresenta uma proposta para Jesus, falando: olha, um homem tinha 7 filhos, e o primeiro filho se casou e morreu e não deixou descendência. A lei do levirato diz que o cunhado, o irmão, tem que se casar com a nora para gerar descendência, mas ele casou e não teve descendência, e ele morreu. E essa mulher foi passando de um por um, de todos aqueles homens, até chegar ao último filho, que morreu. E a pergunta era: e lá no céu, vai ser mulher de quem? E a resposta de Jesus é que no céu são como os anjos, nem se casam, não se dão em casamento. E destrói a estrutura que eles estavam pensando. Depois vem mais um outro grupo e pergunta sobre qual é o principal dos mandamentos. E a resposta de Jesus é: amar a teu Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, a partir dali, conta uma série de ilustrações e parábolas, e isso confronta, isso fala o coração daqueles homens ali, e em vez deles amolecerem, tomarem uma postura de se aproximarem de Deus, o que acontece é eles se afastarem mais e estarem com o coração mais endurecido. Então, após essa série de questionamentos, o texto de Marcos 12:34 diz que ninguém mais ousou questionar Jesus novamente. E parece que então está resolvido, mas não está. Porque agora eles não questionam mais Jesus, mas agora Jesus vai levantar um ponto e cobra deles uma posição. O texto que nós vamos ler começa no capítulo 12 de Marcos, versículo 35, e vai até o 44. Tá? Jesus ali começa eles tinham indagado a Jesus sobre a lei do levirato, aquela história da esposa passar de um cunhado para outro, né? E de quem seria lá na eternidade. Então Jesus
levantam uma questão para fazê-los refletir, da mesma forma que eles cobraram a Jesus uma reflexão, agora Jesus levanta uma questão para eles, para fazê-los refletir na palavra. Se eles realmente estavam seguros daquilo que eles estavam ensinando. O objetivo de Jesus era: vocês estão dizendo conhecer a palavra, mas vocês conhecem verdadeiramente a palavra. E se vocês conhecem verdadeiramente a palavra, vocês têm ensinado de forma correta e praticado aquilo que vocês dizem ensinar. Jesus, na verdade, estava dando uma oportunidade para que eles, olhando para dentro de si, à luz da palavra, pudessem ter os seus olhos abertos e sua vida transformada. Marcos capítulo 12, versículo 35 diz assim: quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Lá em Mateus 22, 42, ele coloca: que pensais vós do Cristo? Perguntando diretamente àqueles religiosos que estavam ali: de quem é filho? E responderam eles: de Davi. Essa era a resposta padrão, né? Até nos dias de Jesus, no Velho Testamento, no Antigo Testamento e até os dias de Jesus, o Messias realmente era identificado como descendente de Davi, aquele que havia nascido da linhagem de Davi e que um dia reinaria sobre a nação de Israel, que destruiria e conquistaria todos os inimigos da nação e que iria expandir o reino. Só que tem um detalhe: essa resposta era parcialmente correta. Não estava de todo errado, mas também não dizia toda a verdade que precisaria ser dito. A imagem que eles tinham do Messias era uma imagem parcial, incompleta. Eles olhavam o Messias, aquele que seria mandado por Deus, apenas como alguém que iria governar, ia ser um guerreiro, um chefe de Estado, alguém com influência, poder e autoridade terrena, que ia libertar o povo de Israel da mão dos seus inimigos, e ali no caso os romanos naquele período ali, e estabelecer o reino prometido. Mas Jesus veio, o Messias é mais do que um líder terreno. O Messias é mais do que isso, e eles não conseguiam ver. De fato, o Messias é filho de Davi. Toda a escritura no Velho Testamento e toda a escritura no Novo Testamento aponta para isso. O Messias é filho de Davi. Ele deveria pertencer à linhagem de Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículos 16 e 17 diz: quanto a você, a sua dinastia, o seu reino, permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, no caso o profeta, transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Jeremias capítulo 23, versículo 5 diz: eis que vem os dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, o rei que reinará e agirá sabiamente, executará juízo e a justiça na terra. E é correto afirmar isso, é exatamente isso que se espera do Messias. Mas não é só isso que o Messias tem a oferecer. Não, o Messias não está limitado a uma justiça e um reino terreno. E observa que a pergunta que Jesus faz não é o porquê que eles estão apresentando o Messias como descendente de Davi. A pergunta que Jesus faz não é o porquê. A pergunta que Jesus faz é o como. Como os mestres estão apresentando essa proposta do Messias. E faz toda a diferença. Eles não queriam uma justificativa ou uma identificação. Jesus queria que eles pensassem além do tempo, além da aparência do texto. Se eles eram mestres na lei, no conhecimento, eles não podiam dar uma resposta superficial. É como a gente perguntar numa sala de escola bíblica, quem criou o mundo? E a resposta padrão é quem? Deus. Deus. Mas no concílio pastoral, a resposta é: a Trindade criou, por meio da palavra que é Jesus. O que Jesus esperava era uma resposta mais específica, afinal de contas ele estava lidando com alguém que falava: eu conheço a lei com profundidade. Marcos capítulo
12, versículo 15, o texto que aqui está, então, coloca isso como? A questão colocada é: nenhum pai naquela região do Oriente Médio assumiria uma postura dessa, porque o que coloca aqui é: o pai vai se curvar diante do filho. É isso que o texto está colocando nos versículos 35 e 36. Um pai judeu nunca iria aceitar aquela condição. Como é que o Messias é tanto filho quanto senhor de Davi? Se ele é filho, ele não pode ser senhor, porque Davi é senhor dos seus descendentes. Mas aqui o texto vai dizer que ele é senhor de Davi, o descendente com ascensão sobre o seu progenitor. Como é que o Messias pode ser chamado de senhor do seu próprio pai? Como é que o Messias podia ter mais autoridade e poder do que o próprio Davi que o gerou? A razão a gente vai encontrar nos versículos 36 e 37. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como é, pois, que ele é o seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer aquilo que estava sendo dito. Há algumas coisas aqui que a gente precisa entender para simplificar o texto. Primeiro, o que Jesus está fazendo é citando o Salmo 110, versículo 1. É exatamente o que está sendo dito aqui, é o que está registrado no Salmo 110, verso 1. Só que lá no Salmo 110, verso 1, tem duas coisas que vai nos ajudar a entender. Primeiro, a grafia das duas vezes que aparece no português a palavra Senhor. Marcelo, estudante de hebraico, candidato a seminarista. Amém, irmãos? Quando no texto do Velho Testamento o Senhor está todo em caixa alta, que Senhor é esse? De quem o texto está falando? Lembra-se? Deus. Se refere ao próprio Deus Israel. O próprio Deus Israel, Yahvé. E quando está em caixa só a primeira letra maiúscula? Geralmente se refere a segunda pessoa singular, Jesus, Adon. Então, vamos ler o texto agora com esse entendimento? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Então quem está falando é Davi, orientado pelo Espírito Santo, conduzido por Deus. Disse o Senhor, e aqui disse Deus, disse Yahvé, ao meu Senhor, Adon, aquele que é digno de ser respeitado e adorado, aquele que tem posição de autoridade. E o que o Senhor Yahvé diz a Adon? Ele diz: assenta-te à minha direita, para que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E já aqui a gente já está vendo que o texto não está se referindo a qualquer descendente de Davi, porque o próprio Deus está falando a alguém que vai assentar do lado dele no trono. Então o que o texto está colocando para a gente, o termo que é colocado aqui, assenta-te à minha direita, é uma indicação de lugar de poder, de glória, de autoridade. Entre os reis da terra, aquele assentava-se à direita, aquele que era o segundo em governo, o segundo em autoridade, em questões terrenas, e era aquela pessoa que fazia o meio de campo ali entre o povo e o rei. Era aquele que ouvia o povo e que levava aquele pedido ao rei. Então era o intermediário. E o texto está colocando que Deus está falando para um outro que tem poder e autoridade para governar sobre todos. Assenta-te ao meu lado, governa comigo, dirige comigo. Irmãos, não dá para entender que uma pessoa humana de carne e osso, simplesmente homem, por mais autoridade que tenha, vai conseguir ter domínio e autoridade sobre os homens e sobre o mundo espiritual. Porque é isso que o texto está dizendo. Assenta-te à direita do trono de Deus é domínio sobre o reino espiritual e sobre o reino humano, sobre as coisas materiais e espirituais. Tá? O texto está então colocando que esse Adon aqui, esse Senhor que é citado,
precisa ser mais do que o filho de Davi. Ele precisa também ser senhor de Davi. Ele precisa ser homem, mas ele também é necessário que ele seja o próprio Deus, porque somente Deus tem autoridade para sentar no trono que lhe pertence. Nenhum outro pode se assentar no trono de Deus. Então esse Adão aqui, o Senhor, com só a primeira letra maiúscula, precisava ser 100% homem, descendente de Davi, mas também 100% Deus. E só há um em toda a história da humanidade que atende esse requisito: Jesus Cristo. Aquele que estava falando para todos os chefes da lei, e quando ouviram a pergunta, deram uma resposta superficial. Jesus está olhando para eles e está falando: observem, conheçam a lei, e se vocês fizerem isso, vocês vão me reconhecer. Os escribas, sacerdotes, fariseus, saduceus estavam ensinando errado as escrituras. E Jesus agora chama a atenção. Eles quiseram fazer algumas pegadinhas antes, e agora Jesus mostra para eles: vocês estão achando que vocês conhecem muito a palavra de Deus? Olha aqui, vocês não observaram como deve ser observado. Um descendente humano de Davi nunca teria autoridade para isso. Por isso, Deus se faz carne. João capítulo 1, versículos de 1 a 3 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 do primeiro capítulo ainda de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus estava então ali revelando que ele é o Deus encarnado, ele é o verbo. A criação de todas as coisas foi feita por intermédio dele. Disse Deus: haja luz, e pela ação da palavra de Deus, Jesus, o verbo vivo, houve luz. Jesus não é apenas o filho de Davi, mas também é o Senhor de Davi, o próprio Deus. Ele é o Senhor ressurreto, exaltado, sentado no trono de glória, à destra do Pai, e intercede por cada um de nós por meio do seu sacrifício vicário. Mas ele voltará em breve, não mais como servo sofredor anunciado em Isaías, mas ele voltará para reconquistar e tomar posse do seu reino. Ele virá como o juiz e o conquistador. Ao som da trombeta, o seu povo será reunido e levado para a cidade santa, a Nova Jerusalém. É interessante que no verso 37 diz que a grande multidão ouvia isso com prazer. E é bom a gente observar algumas coisas, porque às vezes a gente fala: nossa, como foi bom, mas não mudou nada. E é isso que Jesus está pontuando aqui. Eles ouviram tudo, entenderam o que estava sendo dito, gostaram do que estava sendo dito, mas isso não mudou nada no seu dia a dia. Eles continuaram agindo da mesma forma que antes, e a forma que eles agiam antes não glorificava, não exaltava o nome do nosso Senhor. Apesar de admirados, não mudou nada. Seus corações ainda estavam endurecidos. Então Jesus observa isso e ele faz um alerta. Nos versículos de 38 a 40, Jesus vai dizer assim: e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas. Olha que os escribas estavam na frente dele. Ele não estava falando às escondidas, ele estava falando abertamente, e os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os anciãos, todos estavam ali olhando para Jesus, e Jesus está olhando nos olhos dele e falando: guardai-vos dos escribas. Por que Jesus faz esse alerta? Por que ele chama a atenção para isso? Ele responde, ele fala: porque gostam de andar com vestes talares, das saudações das praças, nas primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles estavam mostrando algo que eles não eram. Eles estavam gostando dos holofotes, do destaque,
da popularidade. Mas olha o que eles estavam fazendo. O verso 40 vai dizer assim: os quais, esses que agem dessa forma, devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Cuidado, é o que Jesus fala. Cuidado com esses que se aparentam, se vestem de uma aparência de religiosidade e de piedade, que andam bem arrumados. Não tem problema nenhum de você andar bem arrumado, mas se você se veste apenas para mostrar aquilo que você não é, aí sim tem problema. E era isso que eles faziam. Eles gostavam dos holofotes, dos cargos, do poder, da influência. Eles se vestiam para chamar a atenção, para serem vistos e que as pessoas pudessem olhar para eles e falar: nossa, aquele homem é digno, olha as roupas que eles usavam. Lembra que nos textos anteriores, quando a gente estudou Marcos, mais lá para trás, a gente falou dos filactérios. Lembram? Preso nas mãos e na testa, e quanto maior o filactério é uma caixinha que eles colocavam com uma porção da palavra de Deus, do Velho Testamento, e as franjas das roupas, e quanto maior as franjas, mais compridas as franjas, maior aquela caixa na testa ou na mão, mais digno, mais piedoso era aquela pessoa. E Jesus está olhando para eles: não é assim que se mede relacionamento com Deus. Não é a sua roupa que vai dizer se você tem relacionamento com Deus ou não. Não é o seu carro, não é o seu cargo, nem no cargo da igreja. Jesus está falando para ele: cuidado, porque eles se vestem de piedade, mas são gananciosos, sedentos de riqueza e de poder, ao ponto de mentir, roubar e se vender para alcançar os seus objetivos. Porque eles estavam ali ao redor de Jesus, tentando um jeito de pegá-lo em alguma palavra para lhe tirar a vida, por uma razão: eles perderam dinheiro no dia anterior. Ganância. O texto fala então das viúvas. As viúvas eram o grupo mais vulnerável da sociedade. Por que as viúvas eram mais vulneráveis? Olha, quando o marido morria, todo o bem, todo o patrimônio familiar era dividido, e o primogênito recebia porção dobrada, o restante era dividido pelos outros filhos, mas o texto nem a lei diz nada sobre a parte da viúva. A viúva então precisaria viver na dependência dos familiares ali, dos filhos que tinha, ou dos seus outros parentes, para poder se manter. Porque naquela época a lei dizia que o patrimônio deveria ir para o filho. O filho deveria ter responsabilidade de cuidar da sua mãe, né? O primogênito carrega essa responsabilidade, mas nem sempre isso acontecia. Algumas vezes, essas mulheres teriam que sobreviver do dote que elas receberam lá no momento do casamento, se elas tivessem conseguido guardar. Quantos anos de casamento até que se morresse com 1 ano ou 2, o dote estava ali ainda, mas para ter esse monte de filho, às vezes passaram-se 20, 30, 40 anos, e aí ela tinha que guardar aquele dote, porque é aquilo que garantiria a sua herança no futuro, a sua viuvez. Talvez o marido deixou alguma terra, alguma coisa assim, passou para o nome da esposa, mas era bom entender que nem todos tinham acesso à educação, nem todos sabiam negociar. É tanto que quem sabia, a mulher que sabia negociar era destacada na sociedade. Provérbios 31 vai falar de forma muito clara isso, né? Exaltando essa qualidade daquela mulher. A maioria das vezes, as mulheres, as viúvas, pegavam o seu pouco recurso que tinha, levavam ao templo, procuravam um líder religioso e falavam: administra isso para mim, para que eu tenha o que comer. Ela terceirizava a gestão do recurso. E ao fazer isso, aquele líder religioso ficava com a maior parte do lucro. E as viúvas ficavam passando necessidade, mesmo as que tinham recurso. Jesus então chama a atenção disso. Por isso que Jesus está falando gananciosos. E agora Jesus vai chamar a atenção para uma outra coisa. Ele se assenta de frente, próximo ao gasofilácio, o local onde as ofertas eram trazidas. E nosso gasofilácio está ali atrás, é um cubo. Um cubo não, um caixote, não sei qual a forma geométrica. Mas antigamente ele era como se, pense num funil de cabeça para baixo.
uma boca estreita com uma base bem larga, todo feito de metal. Tá? E é bom lembrar que o dinheiro daquela época não era de papel, eram todos de metal. Por isso que fala que os ricos chegavam e as trombetas tocavam. Haviam 13 locais de depósito, 13 gasofiláceos no pátio das mulheres, específicos assim. Esses daqui são para comprar lenha, para oferecer o sacrifício, esse aqui é para incenso, esse aqui é para a causa dos pobres, e tinha separadinho. E geralmente ficava algum sacerdote ou algum levita ali na chegada. O pessoal fazia fila para entregar as ofertas e ele falava: vai para onde? Eu quero dar essa daqui para as viúvas. Naqueles dois ali, pode botar ali. E ele colocava: não, é para ajudar na construção do templo, então é nesse outro aqui, a oferta voluntária, naquele outro. Ele ia direcionando. E o que os historiadores falam, que geralmente o que se fazia era: chegava alguém aqui para poder entregar a oferta, e aí, vamos brincar assim, fica de pé, sacerdote. Aí eu tinha R$2 para dar, e eu falava assim: eu quero dar uma oferta. Aí você é para aqui. É para as viúvas. Quanto que é? R$2. Baixinho, né? Mas se fosse R$100, aí eu já não falava R$2, eu falava R$100. E se fosse R$1.000, eu falava R$1.000. Entendeu? E aí as trombetas tocavam, porque o dinheiro era todo de metal, jogado dentro de um funil de metal. E aquilo batia. Não era que tinha alguém lá tocando uma trombeta de verdade, mas é porque aquilo dali ecoava aquele barulho no tempo inteiro. E todo mundo olhava, tem um rico fazendo, piedoso, entregando alguma oferta. E Jesus então observa tudo aquilo dali, observa a postura daqueles que lá estavam, e a partir do versículo 41 até o 44 ele vai dizer: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, olha como é que está o texto, como o povo lançava ali o dinheiro. Não era a quantidade, Jesus estava olhando como eles faziam. Jesus está olhando a postura daquele que se apresenta para trazer a oferta. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chegando os seus discípulos disseram: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos lhe ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha, se já era difícil uma vida de uma viúva, não era uma vida fácil, essa viúva aqui está classificada por Jesus como viúva e pobre. Então por aí você vai entender o peso e a dificuldade. Nesse texto, Jesus vê a viúva e ela coloca 2 leptons, era a moeda de menor valor, 2 moedas de cobre. Você sabe quanto que é um lepton? Quanto que vale um lepton? Um lepton vale 1 quadrante, o texto diz. Facilitou para vocês? Não. 4 quadrantes dá 1/4 de denário. Mas vamos facilitar a conta. De denário não, de asses. E se a gente for fazer o fluxo das moedas lá da época, a gente fica um bom tempo aqui. Mas vamos facilitar. 1 lepton corresponde a 128 avos de 1 denário. Ou seja, pegue o denário e divida por 128. Se você levar em consideração uma diária aqui em Brasília, R$150, eu acho que é mais ou menos o valor de uma diária, os 2 leptons vão equivaler a R$2, R$4, um lepton R$4. Isso equivale a, naquela época, o valor de uma refeição simples. É bom lembrar que naquela época não tinha ali o restaurante do Roriz, né, que você compra a refeição barata, né? Talvez a Rainha Elizabeth, já naquela época, mas o restaurante do Roriz certamente não, né? E Jesus olha e observa aquilo, e ele fala: olha, com cuidado, porque não é a quantidade que importa para Deus, é a postura, é o posicionamento de quem quer realmente adorar a Deus.
R$ vale mais do que a fortuna daqueles ricos que foram antes e que todo mundo se admirou dos recursos ali apresentados. Jesus está colocando um contraste. Ela havia dado tudo o que possuía, em contraste com aqueles que estavam dando apenas do que sobrava. Segundo Samuel 24, Davi, o anjo da morte está vindo sobre Israel e Deus fala para Davi ir até a eira de Araúna, onde no futuro seria, Davi manda Salomão construir o templo do Senhor, para comprar aquele local e oferecer um sacrifício. Araúna, que reconhece Davi como seu rei, fala: tudo que é meu é seu, pode tomar e fazer o sacrifício. E a resposta de Davi foi: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. O que Davi está falando é: não, eu podia oferecer o holocausto com o que você está ofertando, mas o holocausto não seria meu, porque é a intenção que está contando, é a postura do adorador. E Davi falou: eu que preciso adorar ao meu Deus. Essa necessidade é minha, não pode ser transferida. Não dá para eu falar que o Fernando adora em meu lugar, porque a adoração do Fernando é do Fernando, a minha adoração é a minha adoração. E Deus vê isso de forma separada e Ele fala: eu quero que os dois adorem, cada um dentro da sua responsabilidade, cada um dentro dos seus limites. Aqueles líderes religiosos não estavam mais interessados nisso, eles não queriam mais adorar a Deus. Eles estavam olhando a religião como um negócio, como uma fonte de lucro, como algo que precisava ser administrado e gerido para produzir riquezas para eles mesmos. Não estavam mais preocupados em adorar, muito menos preocupados em levar as pessoas à adoração. A viúva, em contrapartida, entregou tudo que ela tinha para adorar a Deus. O que Jesus está falando é que aquela mulher deixou de comer, porque ela sabia que ela tinha que usar aquele recurso para ofertar ao seu Deus. Não diz quanto tempo ela juntou esse dinheiro, não diz quantos dias ela deixou de comer para poder chegar nesse valor. Diz que o que ela tinha, ela entregou. Lembram-se do jovem rico que procura Jesus, que cumpre toda a lei, todos os mandamentos, e Jesus fala: abre mão do dinheiro que você tem. E ele abaixa a cabeça e sai triste porque ele tinha muito recurso. Jesus estava mostrando para ele ali que não é o tamanho do dinheiro, não é a quantidade de dinheiro ou da oferta, é a motivação do coração de quem se coloca diante de Deus para adorar. Os líderes religiosos estavam ali apenas cumprindo rituais e desejando ser servidos, mas não havia mais adoração nos seus atos. Tanto não havia que poucos dias depois eles estavam crucificando o Senhor Jesus. O importante para Deus, irmãos, diante daquela multidão de líderes religiosos, naquela terça-feira, no pátio do templo, o importante não era, Jesus estava ensinando que o importante não era o quanto você conhece da palavra, mas é o quanto você vive esses ensinamentos. Porque tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não vive nada do que ali está escrito. E tem gente que conhece poucos versículos e tem a sua vida pautada pelos versículos que ele conhece. Não é o quanto você oferta a Deus, mas a motivação do seu coração. Não é nem mesmo a quantidade de vezes que você vem à igreja, mas é a sua postura, a sua conduta em querer adorar a Deus, mesmo que seja em casa ou que seja reunido com o povo, porque a igreja é eclésia. A palavra eclésia é isso, é assembleia, reunião dos servos de Deus para a adoração. O que Deus deseja são verdadeiros adoradores. Uma vez lá em João 4:24, Jesus chega na beira do poço e, conversando com a mulher samaritana, ela pergunta aonde se deve adorar, na Samaria ou em Jerusalém. A resposta de Jesus é: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que Jesus disse para aquela mulher, agora Ele está aplicando de forma prática aqui. Não é a aparência que importa, é o seu coração colocado diante de Deus que faz a diferença.
O que Jesus esperava ao começar esses ensinamentos era que aquele grupo ali ouvisse, entendesse, mudasse a sua mente, abrisse os seus olhos e se tornassem amigos de Deus, verdadeiros adoradores, que pudessem ter ali a oportunidade de repensar a sua caminhada, a sua vida religiosa e conhecesse a Deus com inteireza de coração. E isso é o mesmo que Deus espera para nós hoje. Como é que você tem se apresentado diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus como adorador ou como os escribas e fariseus? Como alguém que chega aqui porque eu vou entregar o culto a Deus, independente da forma como a condução do culto se dá? Ou você tem chegado aqui só para cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito? Ou simplesmente você tem vindo para sentar nas cadeiras e acompanhar ou assistir o culto? Quem assiste não adora, só assiste. Deus não quer, irmãos, 10% do seu dízimo, 10% da sua vida. Deus quer o seu coração todo, a sua vida toda. Quer fazer de você um adorador que não tenha reservas, não tenha quartos fechados com segredos, não tenha cantos na sua casa escondido, nem no seu coração, onde Deus não pode entrar. Ele quer você por inteiro. A questão então é, eu realmente adoro e sirvo a Cristo como meu Senhor e Salvador? Realmente a minha postura até aqui tem sido essa? Eu tenho vivido para fazer o que Deus espera de mim? Irmãos, a verdadeira religião significa submeter-se pessoalmente a Jesus, conhecer e praticar a sua palavra. Nós estamos na quarta-feira estudando a carta de 1 João. E nessa última quarta-feira o texto de versículos, capítulo 3, de 7 a 8 diz assim: Filhinhos, não os deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Deus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a carta de João, o que ela está nos dizendo é que você revela a sua paternidade pelas suas atitudes, não pelo que você fala, nem pelo que você veste. Eu sou crente, mas as suas atitudes mostram a sua paternidade, e às vezes vão revelar que você está mentindo, enganando, desviando, vivendo de forma gananciosa. E aí, mesmo que você fale ser filho de Deus, você não será filho de Deus. Mas aquele que vive e procura viver a justiça, vivendo a prática da palavra, esse sim é o justo que vive em justiça. Irmãos, um dia todos nós estaremos diante do Messias. Um dia você vai ter a oportunidade de vê-lo em toda a sua glória, diante do trono de Deus, assentado no trono à destra do Pai. Quando esse dia chegar, você terá que vê-lo como ele é. Alguns vão olhar para Jesus e vão ver Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que foi esperado por toda a sua vida. Mas outros vão olhar para Jesus com temor e tremor, porque verão somente o juiz que veio para julgar e punir os pecados. Isso depende exclusivamente da decisão que a gente toma hoje, no dia de hoje. Deus hoje te dá a oportunidade de ser adorador, de confirmar a sua caminhada com Ele, e aqueles que ainda não tomaram a decisão, você hoje tem a oportunidade de recebê-lo como seu Salvador. Aqueles que já têm Jesus como Salvador, você tem hoje a condição de viver uma vida mais santa. Ele te chama para fazer de você um adorador, um servo, um amigo. Mas a decisão é sua. Se Jesus hoje chegasse aqui e te perguntasse: o Messias é filho de quem? Como você responderia? Se você encontrasse com Jesus hoje, você seria como aquela mulher, a viúva pobre, que entrega o que possui, o seu melhor, para adorar a Deus? Ou você estaria alinhado com os sacerdotes, com os saduceus, com os fariseus, que olhavam a religião apenas como
um ponto de contato, de fazer amigos, de ter seu negócio, de adquirir riqueza e prestígio na sociedade. Se Jesus estivesse aqui hoje, como Ele está aí, o Espírito Santo, eu sei que está falando ao seu coração. Qual a sua postura diante de Deus? O que Deus espera de você é que você realmente seja um adorador. Que você se coloque como aquela mulher e se renda aos pés do Senhor Jesus. E entregue não uma parte, mas a sua vida por inteiro. No final da Segunda Guerra, houve uma reunião para discutir a rendição do Japão. E os americanos redigiram o texto e eles colocaram rendição incondicional. Ou seja, se renda sem nenhum benefício, apenas se renda. Lute pela sua vida, a rendição depende da sua vida. Os japoneses rejeitaram assinar aquele contrato. E alguns dias depois, os americanos soltaram as bombas em cima de Hiroshima e Nagasaki. E 2 dias depois, o Japão assina uma rendição incondicional. Você não precisa sofrer para entender que você tem que entregar a sua vida a Jesus e se deixar dirigir por Ele. A oportunidade hoje ainda é no tempo da graça. E ela está ofertada a todos nós. Fecha teus olhos. Se coloca diante, em oração na presença de Deus. E pergunte a Deus como você deve agir. Peça ao Senhor que sonda nossos corações e mente, que olhe o seu caminhar. Peça ao Senhor que tem poder e autoridade para te dizer aquilo que precisa ser mudado. Entregue a sua vida a Ele. Se renda com inteireza de coração. Sem reservas, sem lugares secretos, mas um coração rendido diante do Senhor. Fala, Senhor, me dirige, me perdoa, me salva, santifica, me restaura. Faz de mim um servo verdadeiro. Que eu não viva um cristianismo de aparência, mas que eu viva para Ti. Que eu seja encontrado como um servo digno diante da Tua direção. Ore ao Senhor e deixe o Senhor te transformar.